Olá, sejam todos bem-vindos ao TursiCast. E nós temos aqui mais um episódio hoje incrível. Nós vamos falar sobre liderança, sobre emoções, decisões. E eu já quero fazer você refletir. Você sabe o quanto você tem consciência do quanto a emoção pode atrapalhar e derrubar uma decisão? Olha, quantas emoções já derrubaram decisões que eu tomei. Eu decidi e depois uma emoção veio e falou, ai, tô com medo. Ai, não vou. Aí voltei atrás numa decisão. Liderar a si mesmo, liderar o que você sente, o que você pensa, suas decisões, suas emoções, faz parte de grandes líderes que lideram pessoas, lideram projetos e que vão fazer a diferença e impactar as nações. Eu sou a Márcia Turci. Sejam todos bem-vindos ao TursiCast. E eu estou hoje com uma convidada muito especial. Gente, a Bárbara, eu tive a oportunidade de conhecer a Bárbara recentemente, poucos meses, 4 meses, num evento. Mal sabia eu que depois desse evento estaríamos juntas num livro. Olha só, Deus não une apenas as pessoas, Deus une os propósitos. E a Bárbara tem uma história de nascida para vencer, assim como eu tenho, que é o título do livro que nós estamos ali com coautoria com a Silvana. Gente, Nascidas para Vencer veio para ajudar as mulheres a entender. Ei, a despeito de você estar perdendo, a despeito de você estar se sentindo derrotada, fracassada, sofrendo com dor e tendo perdas na sua vida, deixa eu te falar, você nasceu para vencer. E o inferno não pode prevalecer contra alguém que descobriu que veio ao mundo para vencer. Eu estou aqui com a Bárbara hoje. Bárbara, seja muito bem-vinda. A Bárbara, eu vou pedir para ela se apresentar. Ela tem um trabalho incrível na Febracis aqui em Orlando, nos Estados Unidos. E ela está recente aqui, ela era de Miami. Eu quero que ela se apresente. E nós vamos discorrer aqui um pouco sobre liderança, emoções, temperamentos e tudo que vai nos ajudar aí a ter um dia a dia melhor, né? A poder alcançar nossos resultados. Bárbara, seja muito bem-vinda e mais uma vez, obrigada por aceitar o meu convite. Que Deus nos abençoe nesse dia. Minha linda, seja bem-vinda. Bom dia, Márcia. É um prazer imenso para mim estar aqui hoje. Como você falou, né, a gente se conheceu há pouco tempo. Eu jamais imaginava que a gente ia estar aqui, né, com esse projeto lindo, que é o Nascidas para Vencer, e hoje no teu podcast. É um prazer, uma honra para mim ter sido convidada. De verdade, de coração. Muito obrigada, gratidão. Me conta um pouquinho do seu trabalho, fala para o seu público, para o meu público, um pouquinho do seu trabalho aqui em Orlando e daqui a pouco a gente vai discorrer os temas. Se apresenta aí qual é o seu trabalho, o seu propósito de vida aqui em Orlando. Conta um pouquinho. Tá certo. Gente, o meu trabalho aqui em Orlando, hoje eu trabalho com a Febracis, mas é desenvolvendo pessoas, liderando emoções, como diz a Márcia aqui também, né? Fazendo com que as pessoas entendam o impacto que cada emoção tem nas decisões do dia a dia. Desde as mais simples às mais ousadas que a gente precisa tomar, as nossas emoções, elas impactam. E hoje, Márcia, eu estou aqui trabalhando com a Febracis, com algo que vem muito de encontro com o meu propósito, que é transformar vidas, transformar pessoas para viver o melhor da vida delas. Nascidas para vencer, né? Eu gosto de ver pessoas que brilham, que nascem para vencer, que elas descobrem essa identidade e vão cumprir o seu propósito na Terra. Então, é isso que me move, olhar para uma pessoa e ela dizer, nossa, hoje eu sei o que eu vim fazer nessa Terra. E ela poder brilhar, seguir o seu propósito, que é isso que me move. Que lindo. Que lindo, gente. Veja que nós vamos ter aí um episódio incrível. E se você está nos assistindo, está ouvindo esse podcast no carro, no YouTube, onde você estiver aí no Instituto, no canal do YouTube do Instituto Turci, eu já quero falar para você, segue lá a Bárbara, segue a Márcia Turci, depois eu vou deixar aqui os links, né, o nosso arroba dela, dos nossos trabalhos, para que você possa aí ser edificado com os conteúdos que tanto ela entrega e eu entrego, para que vidas sejam alcançadas, que você seja transformada para transformar outras vidas. E aí eu já quero fazer aqui um grande desafio, Bárbara. Já quero começar falando algo. Você sabe que ontem eu vivi uma experiência incrível, né? E eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que me disse que ela estava me ligando para tirar comigo, né, uma conversa sobre algo que ela ouviu. E ali ela estava me contando um relato de 2019. Nós estamos em 2023. E ela trouxe algo que, para mim, estava resolvido lá em 2019. Só que o assunto estava retornando agora em 2023. E uma coisa que eu refleti muito ontem é, se eu não sei quem eu sou, eu não tenho clareza de quem eu sou, eu tinha pegado aquela conversa e tinha afetado o momento que eu estou vivendo.
E eu, há algum tempo atrás, eu fiz a minha análise, né, de perfil comportamental. Eu já fiz há algum tempo atrás isso, eu fiz em 2009. Eu fiz um processo de coach, depois eu me formei, eu fui fazer um processo de autoconhecimento. Eu fui me conhecer. Hoje eu não trabalho com isso, como você trabalha, a minha linha é outra, mas o processo me ajudou a me conhecer. Conhecer meu temperamento, conhecer por que eu estava no estágio que eu estava, por que os meus resultados não aconteciam. E hoje eu falo sobre isso acerca de liderança. Então eu falo, quando eu aprendi a liderar o que eu sinto, a liderar que o que me fizeram não era o que eu estava me tornando, e o que eu tinha de futuro era o que eu ia decidir. Era o que eu ia fazer com aquilo que me aconteceu. Então eu queria lançar esse desafio para você e perguntar para você agora. Né, qual é o grande, aí no seu dia a dia do seu trabalho, o que mais você nota de desafio e dificuldade para as pessoas se conhecerem? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com o que o outro diz a respeito dela, com o que o outro traz para ela? Elas acatam aquilo como verdade e elas não conseguem liderar aquele momento e isso muda o resultado, tanto para negativo quanto para positivo. Na sua experiência, na sua expertise, nos seus trabalhos, como que você entende isso e o que você dá de dica para quem nos assiste hoje? Se você pudesse falar, faça pelo menos isso, sabe? Você que não tem acesso a fazer um curso, você que não tem acesso a fazer um processo de autoconhecimento, mas o básico que você diria hoje. Perfeito, é ótima pergunta, porque muitas vezes as pessoas, elas vivem com o que elas acham que são, ou justamente com o que os outros dizem sobre elas. E essa repulsa de se descobrir, muitas vezes as pessoas tendem como, eu não preciso disso. Eu não vou buscar um profissional. Mas qual é a importância da gente entender quem a gente realmente é? Porque quando vem uma notícia ou um assunto, como você acaba de falar agora, que alguém veio com uma demanda que, dependendo se você não soubesse quem era, podia tomar decisões erradas, explodir, xingar, sei lá, fazer algo que ia te atrapalhar. Teus trabalhos, a tua rotina, quem sabe a tua vida. A pessoa, ela acaba aceitando o que os outros falam. Quando a gente se conhece, isso acaba sendo lidado de outra forma. E por quê? A pergunta é por que as pessoas não querem buscar esse conhecimento? Porque muitas vezes, Márcia, toca exatamente na dor. Na dor daquela infância. O que mais machucou essa pessoa na infância vem com esses gatilhos emocionais. Seja uma rejeição, seja um abandono, seja algo que doeu nela na infância ou sob forte impacto emocional ao longo da vida, essa pessoa, ela não quer acessar. Porque muitas vezes está ali. O que nos fere é o que vai engatilhar, como a gente fala, né? O que a pessoa traz pra gente de informação, às vezes é algo simples. Mas a pessoa, ela entende. Um exemplo, chega em um lugar, cumprimenta todo mundo e eu sou cumprimentada por último. E essa pessoa diz, nossa, me deixaram por último, ela já se sente rejeitada. E às vezes não tem nada a ver, é só, né, a sequência que foi criada. Mas essa pessoa, ela já tem esse gatilho de rejeição, então ela encontra esse problema em tudo. E quando a pessoa trata isso, vai lá, né, na sua origem, traz o autoconhecimento, ela vai conseguir lidar de outra forma com tudo que vem na vida dela. Que incrível. É tão incrível que você já gerou aqui o próximo assunto que eu ia falar no final. Mas olha só, por quê? Porque uma das coisas que eu falo no meu capítulo do livro Nascidas para Vencer é como eu venci a rejeição. A rejeição que tinha dentro de mim mesma. Porque quando eu mergulhei no processo, Bárbara, do autoconhecimento, eu entendi que as decisões das pessoas que elas tomaram e que eu me senti rejeitada não eram sobre as decisões dela, mas era como eu lidava com aquilo. E você disse algo incrível, porque a pergunta para você foi, por que as pessoas não querem se conhecer? E eu li um post uma vez que diz que a arte mais difícil é a arte de se conhecer a si mesma. Não lembro de quem é essa frase, mas existe uma frase que diz, se você souber depois você fala aí no seu tempo, mas a arte mais difícil é a arte de conhecer a si mesmo. E aí você trouxe algo poderoso. Por que as pessoas não querem se conhecer? Porque elas vão ter que acessar a dor. E acessar a dor, sem tiver uma ajuda e sem saber como acessar, é como se viver a ferida de novo, é como se tivesse que sentir de novo tudo aquilo e não saber como sair. E eu conto no livro um episódio, minha querida, que eu tive quando eu tinha, acho que de 7 a 10 anos. Eu fazia jazz.
E eu era muito apaixonada por aquilo. Minha mãe me colocou, eu estava muito feliz, eu fazia jazz, balé, e tinha uma apresentação. E eu fui a escolhida para fazer o espacate. As meninas iam fazer uma roda e eu ia abrir o espacate no meio, no final da apresentação. Ensaiei, tava com medo. Eu falava pra minha mãe assim, mãe, eu tô com muito medo. Ai, meu Deus, minha mãe, vai estar tudo certo. E quando eu cheguei, a professora virou pra mim e falou assim, você não vai fazer o espacate. Aí eu falei assim, por quê? Porque eu resolvi mudar. A minha filha vai fazer o espacate. Eu fui descobrir que eu sempre colocava o outro na minha frente, na minha profissão, na minha vida. Eu sempre me sentia incapaz, eu sempre achava que tem alguém melhor. Eu fui descobrir isso num processo em 2009, quando eu mergulhei e essa dor veio. Eu falei, não, mas tem sempre gente melhor. E a profissional de coach que me atendeu na época, ela disse assim, a Marli, um beijo, querida, eu vou te mandar esse podcast. Ela disse assim, essa foi uma escolha dela. Não quer dizer que você não estava capaz. Você treinou. Você venceu o seu medo para ir até o teatro se apresentar. Você viu que estava lotado e mesmo assim, na hora H, foi uma escolha dela, não foi sua, minha filha. Não carregue isso para sua vida, porque senão você vai estar sempre colocando alguém no seu lugar. Exatamente o que você trouxe. Você viu muita gente assim? A grande maioria das pessoas vivem algo de rejeição, mas olha só o pensamento, isso é coisa de criança. Uau! Passou, ficou no passado, é coisa de criança, não me afeta mais. Mas em Afeta? toda decisão que ela vai tomar, isso está no subconsciente, está no inconsciente e faz com que ela deixe o outro ir no seu lugar. Faz com que ela não se posicione, acha que não é para ela. Então, o que é muito interessante é olhar. Falando sobre dor e ferida, a gente vai ter que acessar uma dor. Só que nós, enquanto adultos, pensamos o quê? Isso já passou, ficou para trás. Só que, sabe uma ferida, eu gosto desse exemplo, que cicatrizou, mas ela dentro está infeccionada, que ainda gera dor. É como se a gente olha e diz, passou, ela não está mais aqui. Mas lá dentro, ela está trazendo dor, pulsando, né? Tá vermelha, pulsando, né? É que fica latejando, Latejante. Né? E o que precisa fazer? É abrir, é limpar, né? E deixar aquilo cicatrizar naturalmente para que realmente pare a dor. Uau. Então, muitas vezes é o que eu digo no processo de coaching, sim, ele vai abrir, ele vai mexer, ele vai limpar, mas ele vai curar. Ele vai sumir essa dor, né? Vai fazer com que suma. Então, o que será? É bom que a pessoa se questione o que será que eu vivi lá na minha infância, que hoje pode trazer uma raiz. De que eu deixo os outros passar na minha frente, de que eu não me posiciono, que eu acho que o que eu tenho tá bom. Tem muitas pessoas que me dizem o que eu tenho já tá bom. Será? E será que a gente está cumprindo o propósito de Deus na nossa vida? Será que Ele fez te trouxe nessa terra para dizer o que você tem tá bom? Ou Ele tem planos incríveis para a sua vida e você acha que o que você tem já tá bom? E não é sobre ter, é sobre ser. Uau, né? O que eu sou já tá bom? Não. De repente, não sei se você nasceu com dons e habilidades de fala e você precisa explorar, falar para mais pessoas ouvir. Né? Cada pessoa tem dons e habilidades e a gente entra em perfis comportamentais, tudo isso que vem do autoconhecimento, para a gente entender qual que é o nosso plano original. Você sabe que um dos pilares do instituto que eu fundei aqui em Orlando, o Instituto Tursi, é devolver as pessoas para a origem delas. Uma coisa que para mim também é uma coisa que as pessoas precisam conhecer para falar, é essa luta entre fé e processo, entre fé e conhecimento. Tudo que o conhecimento traz está na Bíblia. Eu entendi que quando eu fui me conhecer, a minha origem, ela precisava ser resgatada. Então, eu fui para a fé. Na fé, eu fui conhecer como eu fui criada, como Deus me criou, o que diz respeito sobre a minha criação na palavra de Deus. E quando eu comecei a olhar isso, eu estava fazendo um processo também. Um processo de autoconhecimento com uma ferramenta chamada coach. E aí, eu unifiquei o que estava no meu natural com o sobrenatural. E eu comecei a ver que Deus traz na Bíblia, Deus traz na palavra dele, tudo que existe, tudo que é criação no mundo foi criado por Deus. É óbvio que nós precisamos entender aonde entra o conhecimento, onde entra o sobrenatural, a fé, e eu
amo discorrer sobre isso. E você estava falando, o plano original. O plano original de Deus é que nós somos sejamos imagem e semelhança de Deus. Deus é perfeito, Deus é uma pessoa que tem, assim, dons incríveis, insondáveis. E a palavra de Deus diz que nós podemos fazer aquilo que Jesus veio fazer na terra. E às vezes, que nem... a Bíblia fala assim, que a gente tem que sempre considerar o outro superior a nós mesmos. E isso de fato é. Mas isso não quer dizer que nós devemos dar ao outro fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, às vezes, as pessoas confundem essa questão do que, assim, tá bom do jeito que tá, porque, assim, eu já tô fazendo. Se tem outro melhor, é porque Deus... Mas talvez seja uma sabotagem, é onde entra a ferramenta, que te sabota para você não fazer, porque Bárbara, quando eu comecei a descobrir isso em 2009, a minha vida, ela virou, porque eu falei, eu não abro mão mais daquilo que Deus tem para mim. Não é o que o outro pensa, não é o que o outro decide, mas é aquilo que Deus estabeleceu como propósito da minha vida. Então, se Deus estabeleceu, Márcia, você vai se apresentar, Márcia, você... E veja que interessante, quando eu era criança, eu pegava a escova de cabelo e ficava na frente da TV porque eu queria ser apresentadora. E por anos, eu trabalhei como controller financeiro de uma empresa, atrás de um escritório, de uma mesa de escritório, de um computador. Entreguei o meu propósito por mais de 20 anos. Mas o dia que eu saí dali, Deus começou a cumprir um propósito e um sonho de infância. Uau. Mas eu já tinha rompido a rejeição, o medo, a crença de não merecimento, a de incapacidade. E eu entendi que pela fé estabelecida naquele que eu creio e com a capacidade que vem dele, eu poderia viver. E nós estamos discorrendo algo que vai ajudar muita gente. Eu creio que você que está aí paralisado, eu queria, Bárbara, que você falasse como que você viveu essa experiência para você chegar hoje aqui e poder falar para as pessoas que existe um caminho. Eu não tenho dúvidas que você tem uma história forte. Conta pra gente. Uau, Márcia, até quando você começou a falar, né, a sua história, eu digo assim, meu Deus, é muito semelhante. Eu, na minha infância, a família inteira dizia que eu subia na mesa e queria me apresentar, que eu sempre fui daquelas crianças, né, também, e falar, sempre muito comunicativa. Não querendo te interromper, mas é comum você se sentir, e talvez quem está ali se sentir, ou ouvir palavras de pais, autoridades dizendo, quer se aparecer. Ter rótulos, conta aí. Então, nessa situação da cena da mesa, eu só lembro de uma coisa, que todo mundo dizia que quando eu desci, eu puxei a toalha e caiu tudo. Que dizia, meu Deus, é estabanada, faz tudo, que estragou tudo e tal. Então, hoje eu tenho a cena de eu em cima, né, na minha memória, da mesa, feliz e falando. Mas a minha infância inteira e adolescência foi de que eu tinha derrubado tudo e quebrado, sabe? Nesse sentido, fazendo algo errado. Mas, quando eu era adolescente, eu fazia teatro na escola. Aí que vem, você do jazz e tal. E quando eu me formei, eu fiz uma faculdade de arte cênica, eu sou formada como atriz. Uau, que legal. Então, eu queria estar em palcos e falar, só que eu não entendia muito bem o que era, né? Qual era essa... Mas eu sabia que eu gostava de me comunicar, de estar num palco. Quando eu fui crescendo, muitas vozes, família, pessoas que são referências pra gente, dizendo, teatro vai te levar pra onde? Isso não dá nada. E eu optei por ir trabalhar numa indústria farmacêutica. Uau. Que o meu pai trabalhou a vida inteira, que a minha irmã estava trabalhando, que o meu tio, que era uma referência da família, se aposentou 40 anos de laboratório farmacêutico. Então, eu fui trabalhar em multinacional e eu tinha um bom desempenho. Mas eu estava assim com uma vida que eu não via sentido e propósito, era trabalhar para ganhar dinheiro. Então eu sabia para eu trabalhava, que era para ganhar dinheiro, mas ainda assim eu queria achar. Eu dizia, não, eu gosto porque como eu falo com médicos, com pessoas, todo dia eu falo com muitas pessoas. E quando tudo começou, porque eu tive um problema sério de saúde que eu precisei me afastar do trabalho. Com esse afastamento, eu descobri que eu não sabia quem eu era. Eu disse, vão me demitir. Eu tô doente, uma multinacional, eles não querem, eles querem números, né? Eu volto, eles vão me demitir, o que vai ser de mim? Quem sou eu? O que eu tô fazendo? E aí eu fui buscar autoconhecimento. E fui pro primeiro
treinamento, foi um método CIS, que foi treinamento de inteligência emocional. E lá eu me deparei com a minha criança. Em meio a uma ferramenta de coaching, né? Eu olhei para minha criança e aquilo para mim foi muito, muito, muito constrangedor. Eu olhar para ela, cheia de vida, comunicativa, feliz com sonhos. E o sonho dela era morar nos Estados Unidos. Ela dizia, o mundo é pequeno para mim, eu vou viajar. E eu olhei e eu digo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo contigo? E eu pedi perdão para essa criança e eu falei para ela, eu vou realizar todos os teus sonhos. Que lindo. Então eu quero que quem está aqui nos ouvindo hoje olhe para sua criança, lembre a sua infância e lembra o que você sonhava, o que você gostava de fazer, que ali está a sua origem. A criança, ela é pura. Né? E se comprometa a realizar os sonhos dessa criança, porque está ligado ao seu propósito. E com isso, eu comecei a entender o que era. E não foi só os Estados Unidos, porque ali eu entendi, eu vou voltar a falar com pessoas, ajudar pessoas a viver o que eu estou vivendo. A sair desse automático, a transformar a vida por um propósito, por algo. E ali, como eu descobri ferramentas para ajudar pessoas, foi o meio. Então, ali eu entendi. Hoje, que eu não falo para mais pessoas, estou podendo viver isso através da transformação de pessoas, através do coaching e realizando o meu maior sonho da minha criança, como eu digo, da minha infância, que é estar nos Estados Unidos. Que legal. Então foi dessa forma, através do autoconhecimento, de buscar, olhar para mim, olhar para dentro e pensar, sim, é importante o que aquela criança pensava, é importante o que aquela criança viveu, o que aquela criança passou. Você sabe que isso é tão fundamental. Uma geração, ela sempre vai ir mais longe que a outra, que a que passou. Os nossos pais, eles não tiveram tanto acesso ao conhecimento. Os nossos avós e avós, quem dirá. Mas quando a gente acessa o conhecimento, a gente tem a responsabilidade de fazer isso com a nossa geração. E eu tenho feito isso com os meus filhos, sabe? Eu tenho proposto, por exemplo, eu tenho uma filha de 16 anos, eu tenho um filho de 30 e um de 26. E quando eu pego eles hoje, depois de ter sido curada, tratada, de entender que minha mãe não era mal, meu pai não era mal, era o que eles puderam me dar, mas a partir do momento que eu acesso, eu posso fazer diferente com os meus filhos. Hoje eu olho para minha filha, eu falo, filha, você é linda. Ela, mãe, não sou, meu cabelo tá feio. Filha, você é perfeita, você é linda. Por quê? Porque a rede social hoje traz comparação, traz uma série de problemas, e quanto mais a gente é resolvido por dentro, mais por fora a gente vai cumprir propósito. Não tem como cumprir propósito na comunidade, na sociedade, no trabalho, liderar pessoas, cuidar de gente, se a gente não é resolvido dentro. E ser resolvido dentro é transformar fora. É sobre isso que nós estamos falando. E você falava que, assim, eu quero só fazer um adendo completando com a Bíblia. Você trouxe algo que lá na infância, lá na juventude, tem sonhos que são propósitos que te ligam ao que Deus tem contigo. Quando José, da Bíblia, José do Egito, ele recebe um sonho da parte de Deus, dizendo para ele, meu filho, com 17 anos, plena juventude, curiosidade, não sei o que vou fazer da vida, não sei o que eu quero ser, não sei quem eu sou, eu tenho competição com meus irmãos, os meus pais não me entendem, a gente tá naquele auge. Eu tô com uma filha que faz 17 a semana que vem. Já tive essa idade, você já teve. E Deus dá um sonho. E aí, quando você conta esse sonho, as vozes que você trouxe aqui vão vir querendo matar os teus sonhos, matar os teus projetos. Mas a Bíblia tem exemplos claros. José se conhecia, ele agarrou aquilo, não, eu sei. Ele foi caluniado, ele foi vendido, ele foi perseguido. Gente, ele foi, olha só, imagina, ele foi rejeitado pelos irmãos, o pai ficou ali. Isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Mas José entendeu. E ele foi trilhando o caminho dele, foi passando os processos, mas nunca deixando de ser quem ele era. Até que lá no final do capítulo 50 de Gênesis, ele fala para os irmãos que o feriram. Os irmãos chegam para ele. E os irmãos falam assim, que estão com medo. Porque José acaba que está cumprindo, né? Está vivendo aquele sonho. Chegou no auge do propósito. E aí aqueles irmãos chegam e tudo que José falou lá atrás está acontecendo. E José vê o medo,
aquela insegurança daqueles que não acreditaram. E a gente é assim no dia a dia. Quando a gente começa a viver o nosso propósito, aqueles que lá atrás falaram, não vai dar em nada, é besteira, é só uma criança. Nós, como propósito, vamos virar para elas, como José vira para os irmãos e fala assim, não tenham medo. Vocês fizeram o que fizeram para que se cumprisse o propósito da minha vida. E ali há um perdão. E você trouxe algo que às vezes as pessoas, para mim, Bárbara, uma das coisas mais fortes da primeira atitude que eu tive quando eu mergulhei no autoconhecimento foi perdoar a mim mesma. Foi acessar o perdão das minhas escolhas e de tudo que tinha passado. E aí depois eu perdoei as pessoas dos processos. E com isso eu pude reconectar com pessoas que são fundamentais na sua vida. Porque ali José, ele está cumprindo o propósito de alimentar a própria família, de uma nação. E às vezes ser chamado no meio da família, chamado no meio de uma sociedade, ser convocado para algo muito maior, é abrir mão de muitas coisas, renúncias, vencer, se conhecer, mas trabalhar uma coisa para mim que é fundamental, o perdão. E eu não tenho dúvidas, e aí vem aqui o próximo tema para você. Como que é o perdão dentro de todo o processo que você vê com as pessoas? Porque para mim foi assim, eu não faço atendimento, mas eu faço de outra forma aconselhamento, cuido de pessoas, ajudo a transformar, ajudo as pessoas a irem para o autoconhecimento, mas trazendo a luz da fé, trazendo a questão da liderança, que eu trabalhei muitas ferramentas de liderança, trabalho, e tenho a ferramenta do coach como conhecimento, e também sei que ela me ajuda, conheço temperamento, mas para mim o perdão é uma prisão nesse processo. O não Conta perdão, aí. No caso, né? O não perdão. Conta Exatamente. É o que a gente vê na grande maioria, né? Para não generalizar, mas na grande maioria é uma falta de perdão. Quando a pessoa traz mágoa, rancor ou não perdão, ela está agarrada àquela pessoa. É como se ela estivesse segurando. Então, tudo que ela vai fazer, que ela vai viver, ela está levando aquela pessoa que ela não perdoou, que machucou, que feriu. E é um tema até bem delicado, Márcia, mas a grande maioria das mulheres que eu atendo, e não só mulheres, elas sofreram abuso na infância. Uhum. E esse abuso gera, além de culpa, porque é uma criança, além da culpa, essa dor e o não perdão. Às vezes não perdoa os próprios pais por não estarem presentes, não ter zelado, ou o próprio abusador. E pensa assim que isso é uma coisa que é impossível, não tem perdão, não. Mas existe sim, o perdão não é você aceitar e dizer que foi bom o que aconteceu, mas sim dizer eu te perdoo, você, né? Eu não sou ninguém para julgar e para condenar, você está perdoado, para pessoa seguir. Porque quando eu estou livre, eu sigo e posso viver meu propósito. E muitas vezes o que o não perdão traz é culpa, é sentimento de abandono, de rejeição, está tudo ligado. Uhum. Como que a pessoa vai cumprir o propósito dela se ela ainda tem esses sentimentos ligados? Uhum. Então, o perdão é uma das principais coisas que precisa, né, ser liberado. Eu tenho muito forte essa questão do perdão, porque quando eu comecei a entender, porque eu falava assim, eu já perdoei, porque eu tenho uma história muito desafiadora no passado, mas que hoje eu entendo que foi o que me tornou quem eu sou. Ok, né? Eu tive um casamento, fui traída, depois eu fui abandonada no segundo grávida de 4 meses. E ali, o que realmente fez a minha vida virar no autoconhecimento foi liberar o perdão. Entender que, ok, eu errei até aqui. Eu errei uma vez, eu errei 2. Mas eu tenho a oportunidade de acertar a terceira. Mas os acertos, eles acontecem a partir do momento que eu tenho o diagnóstico e eu tenho a consciência da razão pela qual aquilo aconteceu. Porque quando eu terceirizo, quando eu fico com o vitimismo, quando eu fico culpando as pessoas, me culpando, eu não encontro solução. A solução está em descortinar tudo o que aconteceu, sai do cenário, olha de fora e fala, o que eu podia ter feito diferente?
Eu entreguei o meu melhor na condição que eu tinha naquela época? Sim, ok. Mas eu posso fazer diferente daqui para frente? Claro, até quando você morrer no teu último suspiro, a vida é um eterno aprendizado. Então, você vai ter a oportunidade de cair e se levantar. Agora, quando se trata de mesmos erros, que era o meu caso, o emocional, eu entrei numa dependência emocional, como você trouxe caso de mulheres, e eu fui entender que aquilo tudo, as minhas escolhas estavam atreladas a uma coisa que eu vivi na infância. Então, quando eu trago isso pra cá, é como se eu falasse assim, é o que tem pra mim. E não é o que tem pra gente. O que tem pra gente está na Bíblia. Foi isso que eu entendi quando eu voltei pra origem. O que tem pra mim, o que tem pra você é o que a palavra diz. É o que Deus criou sobre você. É o que Ele estabeleceu. E tudo que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável, é pra dar propósito, é pra dar sentido, é pra te levar pra eternidade. Só que, por falta de conhecimento, por dependência emocional, por traumas, crenças, rejeição, uma série de fatores, a gente entra num ciclo vicioso e repete os mesmos erros. Só que quando você mergulha, que aí é o que você disse, por que as pessoas não querem? Porque vai ter que acessar. E quando eu acessei, entendi e falei, peraí, quem escolheu e deu poder para ele fazer isso comigo foi eu. O que eu vou fazer agora? Eu vou escolher totalmente diferente. Hoje eu sou casada, vai fazer 20 anos, dia 25 de novembro desse ano, Uau. E eu vivo um casamento em plenitude. Meus filhos, tudo mudou, mas eu mudei. Uau, Fala aí. Mas exatamente isso. O que é interessante entender? Que a crença é o que a gente viveu na infância, é o que a gente acredita, né? O que eu tenho como realidade. E muitas vezes a gente repete o padrão dos nossos pais. Eu digo muitas vezes para não dizer todas. Eu quero que quem está em casa olhe para sua vida. E olha, se eu não estou repetindo o mesmo relacionamento que o meu pai e minha mãe tiveram, se eu não estou repetindo ou fazendo exatamente ao contrário, por isso me trouxe dor. E é o lugar de dor que a gente tem que olhar para ressignificar. Muitas vezes meus pais foram separados, eu sou separada. Pode ver das famílias, né? São gerações. Todas as mulheres são solteiras. Porque vive aquela verdade que vem de família. Então, a gente precisa olhar para aquilo. Se perdoar quem precisa. Né? Seja, às vezes, quantas mulheres escutam das mães falando, homem não presta, mulher tem que se fazer. Eu vim de uma geração que a gente ouvia muito, a mulher tem que ser independente, a mulher precisa fazer a vida dela, não depender de homem. E o quanto as mulheres hoje, por ouvirem isso, não se abrem para o relacionamento, não conseguem se colocar no lugar de esposa, no lugar do feminino, conforme diz a Bíblia. Que lindo. Isso é seríssimo que você trouxe. Você vê que um bate-papo, ele discorre com aquilo que precisa ser dito. Né? Um podcast, a facilidade e o legal do podcast é isso, porque é um bate-papo para ajudar pessoas. Você está falando algo, eu trabalhei 20 anos para chegar num lugar. Não porque eu queria aquele lugar, mas foi consequência. Eu fiz carreira numa empresa, entrei numa função de operadora de caixa para chegar à executiva. Quando eu cheguei lá, tudo que eu queria ser era mãe, esposa. Eu sentia falta, porque meu pai e minha mãe foram casados mais de 40 anos. O meu pai nunca traiu minha mãe. O meu pai nunca teve outra mulher. Para mim era o casamento que eu buscava. E eu falhei 2 vezes buscando esse casamento. Mas eu tinha dentro de mim que eu precisava estar plena. E o casamento é abrir... A mulher, ela ajudadora. Vou até tomar cuidado, porque falar submissa, as pessoas vêm com um discurso, não entende. Porque submissão é estar na mesma missão. Não quer dizer que você está sendo capaz de um homem, não é isso. Mas você pode fazer tudo o que você quiser, mulher. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer tudo. Desde que a missão seja conduzida pelo seu sacerdote, pelo seu esposo. E ali, quando eu mergulhei em muita coisa, eu falei, uau, tudo que eu quero... Além dos meus sonhos de infância, de gostar de falar, apresentar, cuidar de gente e tal... Eu tenho o sonho de ter uma família que nem a do meu pai e da minha mãe. E eu errei 2 vezes. Aí eu achei que eu não ia ser capaz. E aí eu vim para os Estados Unidos, Bárbara, para viver isso. Quando Deus me falou, eu entreguei minha carreira. Falei, tá aqui. Hoje eu vou viver aquilo que o Senhor tem comigo. Aí eu não vivi só isso, mas comecei a viver o plano da infância junto. Porque aí eu comecei a viver esposa, mãe, tudo. Não que eu não vivesse isso, mas eu tinha tanto empoderamento, que às vezes eu me esquecia que eu precisava voltar para um lugar. E é isso que você está falando, isso é perfeito. Perfeito. Eu também vivi isso, né?
Tava ali carreira, multinacional, trabalho, e aí promoção, e vai pega de liderança e tal. Só que o que acontece? Era aquela voz da infância dizendo, mulher tem que se fazer, mulher tem que dar certo, não tem que depender de homem. Só que o que acontecia? Eu era uma máquina de resultado, de fazer. Sim. Só que eu não estava sendo feliz. Mas eu estava vivendo no automático, achando que era aquilo. Eu, por muito tempo, dizia, não quero ter filho, não vou ter filho, filho estraga a vida. Porque eu ouvia isso na minha infância. Uau. Minha irmã engravidou muito jovem e até tenho cuidado para falar isso, né? Não é falando mal de pai ou de mãe. Não. Porque todo pai ou mãe, ele faz o melhor do seu filho. Exatamente. Isso é outro ponto importante. Porque às vezes as pessoas não acessam a história com medo de falar assim, mas eu vou desonrar meu pai e minha mãe, eu vou ter que tratar isso, né? E a minha mãe falava, eu ouvia, eu tinha 11 anos, a minha irmã grávida com 19, e a minha mãe chorava e dizia, a minha filha estragou a vida dela. Com filho, ela não se formou. E eu, criança, olhando aquilo, eu dizia, eu não vou estragar minha vida. Uau! E eu coloquei, eu não vou estragar minha vida, não vou, então, não vou ter filho. E você tem filhos hoje? Não tenho Ainda até hoje. não. Ainda não. Mas é algo que eu já trabalhei, já liberei perdão, já me perdoei, né? Mas é algo que por muitos anos eu só disse, eu não quero, e ponto. E é uma coisa que você trouxe, que o inconsciente da gente vai trabalhando o subconsciente, e isso fica ali, as pessoas pensam assim, é besteira. Não é besteira. As falas, as vozes da infância, as decisões da infância, as autoridades da infância, professor, mãe, pai, alguém que tem domínio sobre você no sentido de influência, né? O cuidador, aquela pessoa que você olha com um olhar de referência, de heroísmo, ela tá dando o melhor dela. Mas aquilo que ela tá dando é o que você pode virar padrão. E é o que ela viveu. É a experiência dela. Minha mãe teve 4 filhos. E é a vida dela. Ela se dedicou aos filhos. O que ela mais ama é ter filhos. Porque ela, sabe, é a vida. Só que o que ela queria? Não, a minha filha vai fazer diferente. Vai fazer diferente. Por quê? Porque, de repente, ela queria ter vivido algo mais e não pôde. Então, ela deu o melhor que ela tinha, dentro das condições que ela teve também, que foram, né, várias, aqui não entra em questão, mas eu entendi como criança, internalizei e fui vivendo isso no automático, até os meus 33 anos, que foi quando eu acabei entrando num processo de conhecimento e entender e ressignificar tudo isso. E hoje eu estou fazendo uma nova história, estou fazendo a minha vida, né? E algo que você falou, eu pego a Bíblia como o plano de Deus para mim. Tá ali, né? E é isso que eu vou viver. É essa história que eu quero, né, traçar. E por muitas vezes ia sempre no automático. Você sabe que é tão lindo, né? A gente unificar o corpo, a alma e o espírito. Nós estamos falando muito de alma aqui. Estamos falando de emoções, nós estamos falando de decisões, estamos falando de consciente, subconsciente, inconsciente, sobre sua mente, né? Tudo que permeia você, o seu corpo, o que você sente, porque a emoção ela traz uma sensação. Às vezes a pessoa fala assim, você não pode sentir emoção. E, gente, isso é utopia. Porque o teu cérebro, se eu bater meu cotovelo aqui, automaticamente o cérebro vai gerar uma emoção de dor, vai gerar. Agora, o que você faz com isso e dá vazão ao sentimento, às suas ações, é outra história. E, Márcia, é interessante falar que todas as emoções são bem-vindas. Sim. Todas. A gente tem que saber a intenção correta. Exatamente. Né? Não existe só, eu não quero sentir medo, eu não quero sentir dor. Isso é vital. Se a gente não sentisse medo, ninguém estava aqui. Já tinha pulado de um trem em alta velocidade. Exatamente. Né? Qualquer coisa. O medo, ele é bom. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Perfeito. A dor, ela é feita porque se eu não sentisse dor, eu ia queimar minha mão inteira, Sim. não ia, né, tirar. Então, isso é para sobrevivência. A gente tem que saber o limite ideal da dor, né? O quanto a gente pode se submeter a ela, e isso a gente vai fazer trabalhando emoções, se conhecendo, saber o porquê que isso me traz tanta dor. Será que é o normal? E você estava trazendo, né, essa questão sua, né, Gente, para vocês verem que a Bíblia tem resposta para tudo. Ela estava contando a história dela, né, que ela entendeu que, tipo assim, não vou ter filho, eu preciso, né? Ela não queria criar o inconsciente dela, aquilo que ela ouvia, criava nela o subconsciente, assim, eu não vou criar expectativa nisso porque eu não vou atingir isso, porque eu preciso ter foco nisso. Então, se eu criar expectativa aqui, e a Bíblia tem uma história que eu amo, Bárbara, e conta de uma mulher sobre sonhos, sobre a alma dela. Uma mulher que era muito temente a Deus. Tanto que a Sunamita, ela conheceu um homem de Deus, um profeta. E ela construiu um quarto. Está lá em 2 Reis,
na Bíblia, na palavra de Deus, ela construiu um quarto para esse profeta, porque ela via que ele era um homem de Deus, ela queria trazer a parte espiritual para dentro da casa dela, a fé, Deus, aquilo. Só que ela era uma mulher que estava com algumas questões emocionais que não estavam resolvidas. Márcia, como que você diz isso? Eu vou te dar um exemplo. O profeta diz para ela, porque ela era tão bondosa, tão generosa, que para ela falar o que ela precisa. E ela fala que ela não precisa de nada, que tudo, que aquilo que você falou, tudo que eu tenho tá bom. E o profeta soube pelo servo dele que ela não tinha filhos. Porque o marido dela já estava em idade avançada e que ela não tinha filhos. O servo do profeta percebeu que não havia criança. Falava assim, uma coisa que eu percebi lá é que eles não têm filhos. Talvez seja uma coisa. O profeta, muito inspirado por Deus, com certeza, vira para ela e fala que dentro de 1 ano ela teria um filho em seus braços. E ela, sabe o que ela fala pro profeta? Você conhece essa história? Conheço. Ela fala pro profeta assim, não minta para a tua serva. Você já viu alguém construir um quarto, pôr na intimidade, pôr alguém para dormir na sua própria casa, que você acha que a pessoa pode ser mentirosa? Ela não estava falando acerca dele. Ela estava falando de um sentimento interno, de uma frustração talvez interna, de um medo interno, de uma expectativa talvez que ela criou e não aconteceu. E ela fala, não minta para tua serva. Não quero, não. E ele fala, não, vai acontecer. E acontece. E ela tem um filho. Ali ela tá querendo criar expectativa em algo que ela por muitos anos carregou. E muitas vezes no processo, a maioria das vezes que eu entrei no processo de autoconhecimento, eu faço isso sempre. Eu olho no espelho, Bárbara, e falo assim, Márcia, por que você está sentindo isso aí? Vai entender a raiz do que você está sentindo. Por que você não quer fazer? Por que você não quer tomar decisão? Por que você não quer enfrentar? Quando a gente vai entender, é algo que a gente não quer colocar expectativa para não se frustrar. Porque na infância a gente se frustrou com algumas expectativas e a gente não sabia lidar. A gente não tinha experiência, a gente era criança. Por exemplo, nesse caso, né, quando eu ouvia, não vai estragar a tua vida, a tua irmã estragou a vida dela, né? O que essa criança pensava na hora? Meu Deus, eu quero ser feliz, eu não quero estragar minha vida, então eu não vou ter. O que eu senti naquele momento? Medo. Medo e... acredito que foi medo. Quando eu cresci, esse assunto vinha, eu não quero, eu sentia medo. E você... Agora eu vou aprofundar o tema, gente, vou deixar ela desconfortável. Você chegou a... Você tem relacionamento hoje? Você tá namorando? Eu tive um relacionamento por 12 anos. E como que vinha esse tema? Ele queria ter filhos e eu dizia, pelos primeiros anos, eu não vou ter filho. Uau! E eu não vou ter filho. E um dia ele me disse, eu quero ter filho. Se você não quiser... Você até se sabotou no relacionamento, ou não? Totalmente, né? Uau. Aí, quando eu entendi tudo isso, eu ainda estava nesse relacionamento, né? Hoje eu não estou mais. Eu disse, agora eu quero. Uau! E aí eu fui, fiz tratamento, fiz de tudo e eu não consegui ter. E aí vem muito o poder da palavra, né? De o quanto a gente fala. E até hoje, acabei, pra ver, vai muita coisa. Com isso, nosso relacionamento acabou, já vai fazer 3 anos. E depois eu não tive relacionamentos, ainda não. Mas eu acredito muito que Deus tem planos, né? Tá lá na Bíblia, multiplicar. Certeza. E que na hora certa vai acontecer, se for o plano dele pra minha vida, né? Certeza. Mas eu vivi isso. Então, pra mim, foi um assunto que era muito desconfortável no começo, porque quando eu entendi, peraí, mas por que eu não quero? Eu tive que entrar num assunto de dor. E depois de querer, mas e agora por que não dá? Veja a importância. Hoje eu falo assim, né? Eu vinha conversando com meu filho pra cá, e meu filho tá aqui, você teve a oportunidade de conhecer ele. E eu vinha tendo um diálogo com ele sobre propósito e sobre você, o quanto antes entender isso e não se sabotar para viver aquilo que Deus tem com você. E eu falo para vocês que estão ouvindo a gente e assistindo, o quanto antes você se conhecer, o quanto antes você conhecer o plano de Deus para sua vida. Ai, Márcia, mas como que eu vou saber o plano de Deus para minha vida? Porque Deus é... Nossa, deixa eu te falar uma coisa. Se você mergulhar na sua origem, resgatar lá atrás dons e talentos que ele depositou em você. Eu não canto. Como que alguém que vai ser cantor se não tem voz? Deus dá. Pode até ser, gente, mas Deus deposita o dom e o talento, que é aquilo que vai conectar com o propósito. E os seus sonhos e os sonhos dele vão convergir e vão estar indo para o mesmo caminho. Então, quanto mais cedo a gente descobre isso, menos a gente empurra
o propósito para fora. Porque não tô querendo, Deus é perfeito em tudo que faz, né? Ah, mas será que vocês poderiam ter tido filhos? Será que vocês poderiam estar casados? Outra coisa, se liberte disso, de ficar vivendo muito com o pé no passado. Deixa eu te falar uma coisa, se perdoe do passado, bota o pé no presente, faz diferente no presente para você alcançar o futuro que Deus tem com você. Porque enquanto você fica, será? Ai, mas se, não vai. Foi, fez o melhor que pôde, não sei. Se for plano de Deus, Deus traz de volta ele para a tua vida para vocês terem filhos. Porque a história da Sunamita, para mim, é um exemplo que eu trouxe. Deus, ele vira para a Sunamita através do profeta e fala assim: minha filha, não minta para a tua serva. Minha filha, você não está vendo o que eu vejo. Porque Deus vê o futuro. Deus, quando nos constituiu, ele sabia todos os dias da nossa vida. Tudo que a gente passa, tudo ele é presente. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Agora, nós precisamos escolher ir para a origem. Escolher estar pautado na nossa fé. Fé, o que é fé, Márcia, que você está falando? Crença, crer, acreditar no que você não está vendo, mas que Deus pode fazer. Eu creio, Bárbara, que se esse sonho pulsa em você, minha filha, Deus vai cumprir. E vou te falar uma coisa que uma vez um médico falou para minha irmã. Minha irmã é doida por criança, ela queria ser mãe e ela não podia. E ela fez tratamento, fez um monte de coisa, fez tudo que podia e não dava. Ela é meu cunhado. Um dia ela entrou num consultório de um ginecologista que tratava ela há anos. Isso vale para tudo na vida. Pega esse ensinamento. Pega essa palavra para você. E ela entrou no consultório e eles nunca falaram sobre fé, sobre religião. Ele virou para ela e falou assim: você é uma mulher de fé, né? Eu tenho percebido, né, pela sua fala, tal. Ela, sim. Ele falou: posso te fazer uma pergunta? Ela falou: claro. Você quer ser mãe ou você quer engravidar? Não, eu vou repetir. Parece simples, mas não é. Você quer ser mãe ou você quer engravidar? Aquilo mudou a vida dela. Você quer cumprir propósito ou você quer ter dinheiro? Você quer ter um cargo ou você quer transformar as vidas das pessoas? O que você quer? Porque propósito, aleluia, fala de motivação, fala de intenção, fala de generosidade, fala de intensidade, fala de amor, fala de eternidade. E se Deus tem esse propósito contigo, não importa se você vai estar grávida, importa que você vai ser mãe. Verdade. É a segunda vez que eu escuto isso. É profético. Exatamente. É profético. Amém. Porque a minha irmã, quando ele fez essa pergunta, ela entendeu. Ela abandonou todos os tratamentos. E aí, ela entrou na fila de adoção no Brasil, que é diferente daqui dos Estados Unidos. E ela entrou na fila de adoção e um dia ligaram para ela, ela fez todo o processo, entrevista, visita a casa, tudo aquilo que é legal no Brasil. E um dia ela recebeu uma ligação do fórum, da assistente social, falando: temos a sua filha. Está pronta? Ela: estou. Pode vir buscá-la. A minha irmã virou e falou assim: qual o lugar do endereço do orfanato e tal? A pessoa do outro lado disse assim: hospital tal, ela tem 3 dias de vida. Ela fez o processo de registro, amamentar, tudo. A mãe não quis nem ver. E eu não julgo essa mãe. Porque o propósito na vida da Giovana, minha sobrinha hoje tem 13 anos, era estar nessa família que ela está. É minha irmã dar para a Giovana, a mais velha, um novo sentido e um novo propósito. A Giovana precisava vir ao mundo. A Giovana precisa cumprir um propósito. Depois de algum tempo, ela entrou de novo na fila. E Deus disse para ela: o nome é Laura. Minha irmã falou: não, tô ficando doida. O nome é Laura. Ela agora gravou, guardou e ficou. Ligam para ela. De novo. Uau. Adriana, estamos aqui com a sua filha. Ela tinha pedido até uma certa idade, acho que 5 anos. Tá bom. Onde eu pego ela? No hospital. 5 dias de vida, a Laura. E quando ela chega para conversar com o médico disse assim: o único pedido da mãe foi que a filha fosse para uma família cristã e que se chamasse Laura. Uau! Uau! Quando Deus tem um propósito, Ele vai cumprir. Agora, a pergunta que fica é se eu e você queremos fazer parte do propósito. Deus pergunta. Faça parte. Se lança.
perdoe, se conheça, conheça quem eu sou, conheça o que eu faço, conheça o que eu determino. E eu vou cumprir o propósito. E se posicione. Muito bem. Volta, então, ao assunto do livro agora. Pra gente caminhar pro final, gente. Nós estamos sobre terminando. Posicionamento. Yes! Fala do seu capítulo aí um pouquinho. E o que acontece? Quando você estava falando da história de José, de que os irmãos mandaram para longe, que ele viveu coisas, né, que ele imaginava que não tinha mais. O sonho dele estava morto, que ele estava preso, ele, né, foi maltratado. Mas era o lugar certo, ele devia estar lá e ele se posicionava sempre como, né, para chegar nesse lugar. E o que eu falo no livro é sobre o poder do posicionamento. Que para a gente viver os planos de Deus na nossa vida, a gente precisa se posicionar. Às vezes a gente não enxerga um horizonte à frente com aquela possibilidade. Quer dizer, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho condições, às vezes financeiras, às vezes físicas, né? Eu não sei qual é a limitação que essa pessoa tem. Mas quando ela tem clareza desse chamado e dá o passo, né? As possibilidades, elas se criam. Os milagres acontecem literalmente. Amém. E é sobre isso que eu estou falando no meu capítulo. Sobre quando eu conversei com aquela criança e falei para ela que eu ia realizar todos os sonhos dela. E um deles era estar nos Estados Unidos. E foi, então, o meu primeiro posicionamento, a decisão de vir para cá. E eu vim para cá com muitas vozes. Né? A gente falando sobre vozes, né, das pessoas dizendo, os Estados Unidos não é fácil. Esse sonho americano, vai passar trabalho. Me profetizaram, digamos assim, muitas coisas boas e coisas que eram ruins. E eu vim com um chamado, como eu disse, eu tenho que ir, eu tenho que entender o porquê, né, dessa missão e tem algo para mim lá. Uhum. E quando eu vim, eu fui para Miami. E mais uma vez eu precisei me posicionar. Quando eu cheguei lá, realmente foi mais difícil, as coisas parecem que, embora sempre tudo fluiu, eu não estava conseguindo cumprir meu propósito. Sempre foi trabalhar com pessoas, ajudar pessoas. Lá eu conseguia, mas de uma maneira bem menor. Era um trabalho maior. E nisso, o que aconteceu? Eu tive uma oportunidade de vir para Orlando. Uma pessoa, né, me ofereceu essa oportunidade e eu digo assim, não, e tal. E coloquei em oração. Eu digo, Deus, se eu quero seguir a tua vontade, o teu caminho na minha vida, então se o Senhor me dá clareza. E eu vim orando por algo. No momento era que como eu estava morando lá, era mais difícil pagar aluguel, tudo com dinheiro do Brasil, para cá em dólar, tudo era mais caro, muito mais caro, né? O nosso dinheiro lá vai muito rápido aqui. E eu digo, nossa, se eu tivesse um local para morar, que eu não precisasse me preocupar assim, com pagar aluguel caro, e que eu pudesse ter paredes para eu gravar vídeos para ajudar as pessoas e atender, porque o meu atendimento 100% online naquela época, que eu possa estar ali sem barulho, é perfeito, eu vou conseguir cumprir, né? Trabalhar com pessoas. E um anjo de Deus, como eu digo, uma pessoa, ela me conheceu, ela disse, Bárbara, você deve ir para Orlando. Eu digo assim, eu para Orlando, ela tem algo em Orlando para você, tem algo grande para você, você precisa ir para lá. E eu vim orando, né, por isso, e ela pegou, e eu disse assim, eu não tenho como ir para lá, como que eu vou para lá agora? Eu vou morar onde, né? Eu não tenho para onde ir, o que fazer? Você vai morar na minha casa. Eu digo, morar na sua casa, ainda assim, o que a minha voz interna, tudo assim, eu falei não. Eu disse assim, não, muito estranho. Como assim, vou morar na casa dos outros? Não, e tal. E aí eu falei não, e botei em oração. Eu digo, Deus, se é da tua vontade, se é o teu plano para me levar para esse lugar, porque me leva para onde eu devo ir, eu quero entender. Ela vai me oferecer e vai usar as seguintes palavras, eu tô te oferecendo a minha casa. Aí eu cheguei num outro dia, fui conversar com essa senhora, né, a dona Esther, e ela disse assim, Bárbara, como está Orlando? E eu digo assim, lá é sempre bom, eu vou para lá, daí conecto com pessoas, e ela, Bárbara, eu tô te oferecendo a minha casa. É para você estar lá. E naquela hora eu entendi, eu escutei as palavras, inclusive, que eu pedi, né, em oração, e eu falei, então, se a senhora está me oferecendo, eu aceito. E ali eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu já estava há quase um ano em Miami, já tinha muitas pessoas que eu estava muito conectada, eu morava com uma senhora que me acolheu como filha, praticamente, né, eu dividia a casa com ela, e eu me sentia ali acolhida, pertencente, né, porque eu estou sem família aqui, então era a família que eu criei. E eu tive que largar tudo e vir para cá. Sozinha, não conhecia ninguém, eu tinha uma amiga aqui. Eu sempre digo, eu tinha uma amiga aqui. E aí eu vim, chegando aqui, eu dizia, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? O que está acontecendo?
E nesse momento, que foi o meu segundo posicionamento, que é decidir vir para cá. E fui morar naquela casa. E eles moram em Miami, então a casa aqui é só para eles passarem férias. E eu vim, né, morar na casa. Eu digo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Quando eu cheguei, era um lugar lindo, de frente para um lago, né? Tem uma parte de trás, é um lago, casas lindas. E eu dizia, meu Deus, como que eu vim parar aqui? É algo muito além do que eu... disse sim, né? Você disse sim. Mas sabe assim, muito além do que eu poderia. Eu não teria como morar naquele lugar. Financeiramente era algo impossível diante dos meus olhos, né? Eu disse, como eu vim parar aqui? E ainda assim, vem algo muito importante, que é a gente saber quem a gente é ali. Eu quase quis me sabotar muitas vezes. Que eu dizia, eu tô sozinha, eu vou voltar. Né? E muitas vezes eu não queria viver aquilo. E em pouco tempo, não passou 2 semanas. Não, passou 1 mês e eu começava a voltar para Miami. Porque todo final de semana eu vou para lá e ficava a semana inteira. Então eu tava mais tempo lá do que aqui. Porque ainda assim eu tava fugindo do meu... Olhando para trás. Sim. Aí vem, né? Pé no passado. Pé no passado, olhando para trás. E uma das manhãs eu resolvi, então eu vou. E eu tava tomando banho para sair às 5 da manhã para ir para Miami. E nossa, uma voz, né? O Espírito Santo ali falando, não é, o seu lugar é aqui, foi aqui, eu te coloquei, não é para voltar. E eu falei para mim mesma, é a última vez, só vou essa vez e fico aqui, né? Que onde o meu coração tá, eu prospero, então eu tenho que trazer meu coração para cá, porque tava lá ainda. E eu sofri um acidente muito grave, o meu carro aquaplanou, rodou na pista, bateu nas árvores, e o carro deu perda total, foi um acidente muito feio. E eu saí assim como eu tô, nem um fio de cabelo. Aleluia, lindo. Fora do lugar. E Deus falou muito comigo ali. Ele disse, ei, tu não entendeu, minha filha? Você não entendeu? Fica aqui. É aqui que você deve estar, né? Porque eu tinha andado 30 minutos, só faltava 3 horas para eu chegar em Miami ainda. Meu Deus. Então foi aqui, tipo assim, e eu voltei. E ali eu entendi, ali me deu uma paz que transcendia todo entendimento. Todos diziam, meu Deus, e agora eu falei, não, agora tá tudo certo, agora eu entendi. E na outra semana me chamaram na Febracis. Disseram, Bárbara, a gente precisa de você aqui, né? E tal, e eu digo, opa, então eu acho que eu entendi, né, o lugar que eu deveria estar, e ali me proporcionou, então, falar para mais pessoas, poder diariamente estar cumprindo o propósito de ajudar as pessoas a viver a real identidade, a transformar, né, sonhos e a sua identidade, sua vida. Lindo, que testemunho lindo, glória a Deus. Eu costumo dizer que toda vez que a gente se posicionar, uma parte da gente vai sair. Uma parte de pessoas, uma geografia, posicionamento gera afastamento. Não adianta. É você se afastar de algum lugar, de uma cidade, de um povo, de uma família. Não tem como. O posicionamento vai gerar isso. Mas o lindo disso é que a obediência, se posicionando em obediência, vai gerar recompensa. Posicionamento na obediência de Deus traz recompensa. Não porque você espera a recompensa, mas porque ele não pode negar a si mesmo. Então, a recompensa veio muito rápida pelo seu posicionamento. Estou muito feliz o nosso tempo. E, gente, eu vou ter que trazer ela outra vez, porque Deus me deu tanto insight aqui com nós duas, que eu vou ter que trazer você outra vez, Bárbara. Eu também, porque a gente hoje tem um tempo curto, né? A gente tem um tempo estabelecido, mas a gente tem muito para contribuir uma com a outra. E eu queria aqui reforçar que nós vamos ter um lançamento em breve aqui nos Estados Unidos do nosso livro, que nós estamos juntas. Já vai ser maravilhoso. Acompanhe aí nas redes sociais, que nós vamos colocar todas as informações, local, data, horário. E vai ser incrível. Ela vai poder trazer a história dela, do posicionamento no detalhe. E aí você vai ver, aí você vai entender como é que eu me posiciono, Bárbara. Fica em casa não, vai pro lançamento. E eu vou trazer como que eu descobri que a hora que eu morri, eu nasci para vencer. Como é que você descobre na hora que você morre que nasceu para vencer? Eu não vou dar spoiler, não. Você vai ter que vir, vai ter que ler o livro, entendeu? E vai ter que pegar essa ferramenta aí, gente. Deixa eu te falar. Conhecimento te tira do lugar, te liberta. Ele destrava. Então, não fica, não. Né? E a gente vai divulgar isso em breve. Bárbara, queria encerrar agradecendo primeiro a Deus, agradecendo você que aceitou a oportunidade de Deus de te conhecer uma mulher incrível, com uma história incrível. Conte comigo, conte com as minhas orações, conte com tudo que você precisar, o que eu puder te servir, o que eu puder contribuir com o teu propósito, eis-me aqui. E eu queria que você encerrasse dizendo algo
né, para os nossos ouvintes, telespectadores, sobre tudo que a gente disse aqui, se você pudesse resumir e dar uma dica simples, um conselho, uma fala, uma reflexão, uma mentoria de graça. Resume aí pra gente terminar. Márcia, primeiramente eu quero agradecer do fundo do meu coração. Mais uma vez, né, Deus ele não une pessoas, ele une propósitos, e para mim foi assim uma benção. Acredito que a gente vai sair ali e vamos continuar conversando muito, porque tem muita coisa. Gratidão pelo convite e por ser essa pessoa tão iluminada, abençoada, amém, amada, que eu já senti aqui que a conexão foi grande. Amém. E para finalizar, eu quero trazer para você que está aí nos assistindo. Olha para sua criança, olha lá na sua infância. Vai na frente do espelho, fecha os olhos e mentaliza. Lembra, quais eram os seus sonhos? Quais eram os seus dons, habilidades e talentos? O que você gostava de fazer naquela época? E olha para a sua vida hoje. Será que você está usando todos esses dons, todos esses talentos que Deus já te deu lá, desde a sua infância, para viver o seu propósito? Se não, busca se posicionar. Vai buscar autoconhecimento. Leia livros, busque. Quem não pode investir num processo de coaching ou num treinamento, busca livros. Tem materiais que são acessíveis. Só começa a dar o primeiro passo, o seu primeiro posicionamento. A buscar, de verdade, a sua real identidade. Quando você descobrir quem você nasceu para vencer e para viver, você vai viver algo incrível. Milagres vão acontecer na sua vida. Obrigada. Que coisa linda. E eu quero dizer para você que corpo, alma e espírito, fé, família e finanças de prosperar. Você não consegue prosperar se você não estiver bem resolvido por dentro, na sua crença, na sua fé e estabelecido com as pessoas que Deus te confiou, a família. Família, Márcia, mas que família você fala? Família às vezes é um amigo que Deus colocou para você mais próximo que o irmão, mais chegado que o irmão. Se você está resolvido por dentro, você é resolvido com as pessoas. Quem é resolvido com as pessoas vai alcançar grandes projetos. Por quê? Para quê? Para que se conserve a vida de muita gente, como aconteceu com José. José entendeu que o propósito maior da vida dele não era sobre os irmãos e não era sobre ele. Era sobre o que Deus ia fazer com aquela nação. Sobre o que Deus ia fazer alimentar milhares de vidas e famílias. O que você carrega, o que eu carrego, o que a Bárbara carrega, não é sobre mim, não é sobre ela, não é sobre você. É sobre o que ele, o nosso Deus, quer fazer na terra. Deus te abençoe e muito obrigada. Uau!